Por gentileza. E depois nós vamos botar no YouTube, cara, porque não dá pra perder essa oportunidade. Eu viria aqui conversar com o Rachevski, que é meu amigo, a gente vai nos apresentar novamente aqui, Rachevski. Mas eu acho que seria... Eu tava falando, pô, Conrado, eu não vou deixar tu fazer isso aí sem a gente gravar pro próprio YouTube. Então a gente tá gravando pro YouTube também lá em cima, então a gente fez aconteceu uma enjambração aqui, mas não tem problema nenhum, tá? Ah, peraí que eu errei aqui. Errou o quê? Eu virei aqui o negócio. Como é que desvira aqui? Eu vou aí. Tá, deu. Deu, tá tudo certo. Deu problema, mas o, né? Vivo, né? Não, e a inteligência resolveu problemas. Aquilo ali, né? Então, de parabéns. Eu acho que é bom. Né? Só não ficou bom quando o Theo se meteu. Não, tô brincando. O Theo eu vou entrar no celular do Theo pra ver as questões. Tá? Então não quero. Tô falando isso aqui pro pessoal começar a entrar, ver quantas pessoas tem, né? Cara, a gente veio conversar hoje sobre a Revolta de Atlas, né? Que é um baita de um livro, mas principalmente mais pela questão do objetivismo e da vida da Ayn Rand, da história que está por trás dessa filosofia. Essa história começou, cara, quando a gente... Até, já vou te fazer uma introdução aqui. A ideia de fazer uma leitura... Qual era a minha ideia? Era fazer uma leitura conjunta do livro, tá? Eu me embananei da história, andei viajando demais, atrasei os trabalhos, tive que me dedicar ao trabalho e pagar as contas. Não pude fazer essa leitura em conjunto como eu já tinha feito outras, Dostoiévski, outras histórias, tal. Mas eu fiz 3 lives conversando. A primeira delas a gente conversou sobre o porquê ler esse livro, por que ele era importante. A segunda foi sobre a história do livro em si, principalmente os discursos, para mim a parte principal. E o terceiro assunto foi exatamente esse que a gente vai ter hoje, que é ter uma conversa geral. Então o que foi que eu fiz, cara? Eu pedi para vocês deixarem perguntas, eu anotei as que me pareceram mais interessantes e mais específicas e genéricas ao mesmo tempo, que englobe tudo isso aí. E esse nosso assunto aqui, Rachevski, começou quando eu estava explicando as correntes políticas que tinha de um lado o coletivismo e do outro as liberdades individuais. E quando eu fui explicar a questão do egoísmo, as pessoas não entenderam direito. Eu falei, porra, vamos ter que ler a Ayn Rand. Então, antes de mais nada, Rachevski, eu quero agradecer a tua presença e queria dizer que é uma honra estar contigo aqui, uma honra ser teu amigo nessa vida, na existência do planeta Terra. E quero só que tu te apresente pro pessoal aí, para todo mundo saber com quem eu tô falando aqui. Bom, a primeira coisa que eu preciso dizer é que eu sou amigo do Conrado. Né? Isso é muito bom. Isso eu acho que já é suficiente. Ou precisa dizer mais? Acho que não, né? Então, sendo amigo do Conrado, por que eu sou amigo do Conrado? Porque o Conrado, por muitos anos, conviveu comigo, né? A gente convivia lá no IEE. Verdade. Nos Fóruns da Liberdade. Verdade. A gente não se conhecia, um dia tu tirou uma foto maravilhosa que eu uso até hoje, uma foto de apresentação, assim, em palestras e tal, né? Realmente, aquela foto, faz tempo que tu tirou aquela foto, eu continuo usando, né? Não, mas também não envelheci muito. Não, tu tá a mesma coisa. Também tu tá a mesma coisa. Então, por que no IEE? Porque boa parte da minha vida, eu sempre fui o que eu chamo hoje de um ativista subversivo, né? O meu objetivo de vida intelectual é aprender, desenvolver e difundir as ideias da liberdade, tá? E o Instituto de Estudos Empresariais, o IEC, assim como o Instituto Liberdade, que eu já sou presidente, sim, nós estamos fazendo a conferência. Verdade. Né, verdade. Vai ter agora, dia 14 e dia 15, desculpe interromper, claro. 14 e dia 15 de setembro, vai ter aqui em Porto Alegre, no Sheraton, ainda tem ingresso para vender, não sei se já não lotou, mas tem, cara, online, cara, tu pode participar online. E para participar online, entrar no site Ayn Rand, né, de conferência, Brasil com S.br. Depois eu coloco para vocês aqui. Sem BR. É aynrandcombrasil.com. Consegui fazer melhor que Consigo. Mas é difícil. Lembra o pessoal que vai ter a íntegra no YouTube? Eu falei já. E estamos falando no chat que o som tá baixo. O som tá baixo. Vamos resolver o som baixo. É do AirPod? Ai. Eu acho que não, mantém. Tá muito baixo o som, vamos pegar aqui, ó. O som tá... Não, o meu som tá ótimo, tá, galera? Falando aqui, ó. Ó, Lara Nesseruco falou que estará online. Lara, eu anotei exatamente a tua pergunta aqui, Lara. Foi a primeira que eu anotei, ó. Qual o ponto de corte pra você? Mas não vou fazer essa pergunta agora. Não, porque a pergunta que eu quero fazer... Pessoal, anota aí, cara, se tá... não tá mal direcionado, tá? Que a gente tem um microfone aqui na frente fazendo a captação do som. Então... Cara, coloca aí, o som tá bom. Então vamos continuar conversando aqui, tá? Não está baixo, não. Então a gente vai continuar. Pessoal, e tá de lado pra poder caber eu desse meu tamanho todo e o Rachevski do lado. Se eu deixar de pezinho, não cabe os dois, entendeu? Nós vamos ter que ficar muito abraçado, a gente é amigo, mas não dá. Mas não vamos perder tempo, senão vai acabar nosso sistema aqui. Rachevski, a primeira pergunta, cara, que eu quero te fazer é exatamente isso.
E alguém perguntou aqui, né? Foi a Flávia Roraro, perguntou. Cara, existe uma visão deturpada do egoísmo, que foi aí que começou essa conversa de fazer a leitura da Revolta de Atlas, da Ayn Rand. Qual é o nome dela? Ayn Rand, não é Ayn Rand, é Ayn Rand. Isso aí, Ayn Rand. Bom, majoritariamente existe uma visão deturpada do egoísmo. Todo mundo acha que egoísmo é uma coisa ruim, quando na realidade egoísmo é uma necessidade existencial do ser humano. Sim. Né? Por quê? O que é egoísmo? Egoísmo nada mais é do que a gente colocar acima de qualquer coisa o nosso autointeresse. Nós precisamos cuidar de nós para podermos viver. Verdade. Se a gente não cuidar da gente mesmo, a gente nem vai viver, nem vai existir, como também não vai nem poder cuidar dos outros, aqueles que a gente se dedica, ama, gosta e quer, né, ajudar, enfim. Então, egoísmo é um conceito que define claramente aquela necessidade que o homem tem como ser. Né? O ser que busca valorizar a sua vida, que busca existir, que busca a sua felicidade, porém, e aí é que há a grande confusão, egoísmo não significa ganhar as coisas que quer, buscar as coisas que quer de qualquer maneira. Não pode sacrificar os outros, não pode mentir, trapacear, roubar, agredir, violar os direitos dos outros, né? Usar de coerção, ou iniciar o uso da coerção. Isso não é egoísmo. Tá? Isso é altruísmo, é querer sacrificar os outros. Sim, tá? sim. Existe uma confusão muito grande de altruísmo com caridade, com sim. benemerência, Sim. né? Com sim. fazer o bem. Altruísmo não é isso. Altruísmo é uma ética que diz que nós somos nobres se nós nos sacrificarmos. E olha, se a gente acredita que o nosso sacrifício é bom, então o sacrifício dos outros também é bom. Né? Então uma sociedade fundada no sacrifício próprio e alheio, o que leva, obviamente, à infelicidade total. Tu sabe que tu falando isso aqui, na minha cabeça vem bem claro esse ciclo virtuoso, né? Tu faz o bem pra ti, o teu melhor, assim tu faz o melhor pra quem tá ao teu lado, que vai ver melhor, e isso aí vai te trazer uma felicidade por estar fazendo bem aos outros também. Claro. Então, pra mim é um ciclo virtuoso. E aí eu já caio numa outra pergunta que a Thaís Volpe fez aqui, ó, que eu achei muito importante também. Cara, eu tô pegando as questões mais importantes pra nós, tá? É possível diminuir o abismo social através do egoísmo? Por que diminuir o abismo social? O abismo social não é um problema. O problema é a distância que existe entre os mais pobres da miséria. Sim, do fundo do poço. Do fundo do abismo. É tipo assim, ó. De que adianta se eu estou lá em cima, né, no abismo, lá no topo, sim, querendo chegar lá no planalto, sim, né? Aí o cara fica me puxando, e se eu cair lá de cima, eu vou derrubar ele junto. E todos nós vamos morrer lá no fundo do abismo. Que alegoria boa essa aí, hein? Boa essa alegoria? Pô, essa alegoria é genial, cara. Então, genial. Desigualdade social, que é o que leva a essa pergunta aqui, não é um problema. Ninguém morre de desigualdade social, ninguém, a não ser os invejosos. Sim, né? O cara, sim, que é invejoso, que é ressentido, o cara que não tolera ver o outro rico, sim, né? que sofre com isso emocionalmente. Sim. Aí a desigualdade é importante para ele. Né? Sim. Agora, o que a gente precisa acabar numa sociedade não é com a desigualdade social. A desigualdade é uma coisa natural, é nossa. Nós podemos enriquecer por causa da desigualdade. Tu faz uma coisa melhor do que eu faço outra melhor do que tu, nós somos desiguais nesse sentido. Então o que a gente faz? A gente coopera, a gente troca, eu valorizo o que tu tem para me dar, tu valoriza o que eu tenho para te dar, e com isso a gente vai prosperando. Né? Tu sabes, Rachel, semana passada eu ainda falei uma coisa que muita gente às vezes não enxerga direito, que é a riqueza só existe porque a gente reconhece o valor econômico em alguma coisa. Esse valor econômico advém da inovação e advém da raridade, e isso só se dá através do maior conhecimento, que se dá o conhecimento cada vez maior no ambiente liberal. E aí eu me lembro, cara, que saiu uma notícia de agora ainda, que a Índia conseguiu tirar, em que pese existir um abismo social maior nos últimos 30 anos, ela tirou 170 milhões de pessoas da miséria.
10% da sua população que vivia abaixo da linha da pobreza, hoje saiu de lá. Eles estão mais fora do abismo. Então, o sistema capitalista, que é exatamente essa troca, tu faz algo bem, eu faço algo bem, eu me dedico a fazer uma coisa melhor, tu te dedica a fazer uma coisa melhor, a gente começa a comutar isso, a trocar isso, Claro. e esse é o sistema capitalista. Até uma outra pergunta que eu acho que isso aqui advém, que eu anotei aqui, qual é a diferença de capitalismo para liberalismo? Mas eu quero só voltar para o assunto da Índia. Ou seja, no sistema capitalista, o rico fica mais rico, mas o pobre fica menos pobre. Fica mais rico. Fica mais rico. O pobre fica mais rico. Fica todo mundo mais rico. O que acontece que as pessoas não entendem? Riqueza não se distribui. Riqueza se cria. Sim. Então, quando um cara tem uma ideia, quer, por exemplo, construir um prédio Sim. lindo, maravilhoso, tem Sim. dinheiro para investir, quando ele vai construir esse prédio, ele vai enriquecer. Sim. Mas para construir esse prédio, ele não constrói sozinho. Sim. Ele precisa criar oportunidades para as pessoas aderirem a essa criação de valor, criação de riqueza, e essas pessoas vão, então, concomitante, constantemente, criando valor e riqueza para si também. Sim. Cada um na medida daquilo que cria de valor, daquilo que produz para todo o sistema. Né? Então, sempre quando alguém enriquece de forma legítima, Tá. ou seja, sem o uso da força, Tá. ou sem se engajar ao governo para, com a força do governo, ganhar aquilo que não merece, Sim. porque existe aqueles que enriquecem dessa forma. Claro, Né? óbvio. Quando a pessoa cria valor, quando ela inova, quando ela inventa, quando ela coloca trabalho, esforço para oferecer para a sociedade aquilo que a sociedade precisa, quer ou deseja, então todo mundo que está envolvido nesse processo acaba enriquecendo junto. Sim, Né? sim. Gente que a gente nem sabe quem é. Tá? Então, a beleza do capitalismo é isso. É um processo anônimo de trocas e cooperação, voluntária, espontânea e livre, onde as pessoas buscam o quê? Satisfazer o seu autointeresse. Né? Que é o nome bonito do egoísmo. Autointeresse racional, que é o egoísmo. Né? Racional por quê? Porque é aquele que não usa de coerção, é aquele que argumenta, é aquele que convence, é aquele que tenta persuadir as pessoas de que isso aqui é o certo, isso aqui é o verdadeiro, isso aqui tem valor, isso aqui vai ajudar todo mundo, isso aqui vai fazer bem para mim, isso aqui vai fazer bem para ti. Né? E aí a coisa prospera, cresce e todo mundo enriquece. Roberto, seguindo essa mesma linha aqui, a Eric FS15 fez uma pergunta seguinte, ó, qual a diferença entre objetivismo e liberalismo? Vamos só fazer uma conceituação básica. O que é o objetivismo, o que é o liberalismo? Para o pessoal que tem muita gente que não leu aqui, está observando o que a gente está falando, né? Ok. Bom, o objetivismo é uma filosofia completa. Sim. Né? Por que é uma filosofia completa? Porque Ayn Rand, ao criar o objetivismo, ela deu respostas às perguntas que advêm dos 5 ramos da filosofia que existentes. Né? A metafísica, onde estamos e quem somos. A epistemologia, o que eu sei, como eu sei que eu sei. A ética, como eu devo viver para manter a minha vida. A política, como eu devo viver em sociedade. E a estética, que é a teoria da arte, né? Sim. Desculpa, Théo, mas o Théo está aqui observando, né? Vamos ver se eu estou dizendo. É a maneira como as pessoas têm de materializar aquilo, a metafísica que tem na sua mente. Tá. Aquilo que ninguém vê, porque está encapsulado na nossa mente, passa a ser público a partir do momento em que a gente materializa essas ideias. Na forma de pinturas, de literatura, de esculturas, enfim, teatro, filme, música. Né? Sim. Então, isso é filosofia. Tá. No objetivismo, a gente tem uma filosofia completa. De 5 ramos. E eu falei que um dos ramos é a política. Né? Sim. Então, na política, a Ayn Rand ela chama o sistema adequado para um ser humano o capitalismo. Sim. Outros chamam isso de liberalismo. Tá. Uns dizem que liberalismo é sistema político, outros dizem que capitalismo é sistema econômico. A Ayn Rand prefere dar o nome de capitalismo a isso. Eu não sei exatamente porquê, mas eu posso imaginar que liberalismo ele foi deturpado também ao longo do tempo. Né? Tem o liberalismo anglo-saxão, tem o liberalismo francês,
nos Estados Unidos, liberalismo, né? tem os liberals, que não são os liberais daqui. Não, Os é liberals lá esquerda, são né? social-democratas, Social-democratas é esquerda, né? Tanto é que os liberais nos Estados Unidos, liberais no conceito brasileiro, Sim. são os libertarians, né? E no Brasil o libertarian é outra coisa, os libertários é outra coisa. Os libertários é uma outra linha, né? Então a luta pelos conceitos é uma luta importante, né? Então é exatamente por isso que ela não fala de liberalismo eu acho na que sua obra. sim. Tá? Eu não sei exatamente, mas Eu entendi. por óbvio, parece que sim. Tá. Uma outra pergunta que eu te faço, cara, também nessa nossa linha, discutindo essa parte filosófica, a Raquel Zuck perguntou aqui, ó, entre o estoicismo e o objetivismo, existe uma relação entre os dois? Não existe, porque o estoicismo em si é quando o homem tem que ser real a si mesmo, verdadeiro a si mesmo, ele tem que reprimir suas emoções, né? Essa é a linha do estoicismo, do Marco Aurélio, até indico, né, as meditações do Marco Aurélio, né, um baita de um livro, para você, eu gosto muito do estoicismo, assim, a minha filosofia é bem estoica, mas no objetivismo a gente tem uma visão mais diferente, até quando falou dessa parte da estética, né, por exemplo. Vamos dizer assim, ó, o estoicismo, o homem ele deve controlar as suas emoções de qualquer maneira, a qualquer custo. Tá. Né? Ele não pode expressar as suas emoções, ele busca não sentir as suas emoções. Sim. Ele tem que ser rígido, firme, controlado. Seja lá o que estiver acontecendo no seu entorno, ou seja lá o que estiver acontecendo com ele próprio. Tá? Então é uma coisa bastante artificial, é uma coisa que realmente não é desumana, no meu modo de entender. O objetivismo pensa bem diferente, porque o objetivismo, as pessoas costumam dizer, mas os objetivistas eles não têm coração, não têm emoção, emoção e razão fazem parte do ser humano, então os objetivistas não têm isso. Não, sim. Não é isso. Quem pensa isso está errado. Tá? O objetivismo diz o seguinte, nós somos razão, nós somos emoção, porém a emoção ela tem que ser colocada no seu devido lugar, submetida à força da razão. Né? Sim, sim. Ou seja, as tuas emoções se manifestam a partir do momento que tu identifica os teus valores. Quando tu sente alguma coisa assim te agredindo, uma injustiça, ou quando tu sente amor, ou quando tu sente paixão, ou quando tu sente qualquer coisa mental, né? Uma emoção, um sentimento proveniente do exercício do uso da razão, sim. Tu tem que saber por que tu está sentindo isso a partir da análise das premissas que te levaram a sentir aquilo. Por que aquela emoção aconteceu? Que razão eu tenho para ter essa emoção? Não pode surgir do nada a emoção. Sim. Né? Então, tem um nascedouro. Existe uma diferença substancial. Sim. O amor no objetivismo é a maior manifestação que tem para um ser humano. Eu também acho. O sexo só interessa o coração cheio. Claro. O sexo advindo do amor é a coisa mais sublime que tem. Eu concordo também, cara. O erotismo, pra mim, é melhor que a pornografia. Não há dúvida. Não, mas tem gente que gosta de pornografia. Gosta de paniquete. Né? Eu não, eu gosto de. Aí é valor subjetivo. É verdade. Agora, o que acontece é o seguinte. Mas eu gosto tanto, cara. Desculpa falar. Somos dois. Tamo junto. Suquinho. Agora é o seguinte. Eu costumo dizer assim, a razão, tá, ela traça o teu objetivo, né? Ela identifica as tuas necessidades, estabelece os teus objetivos, como é que tu vai resolver os teus problemas. Sim. E a emoção é o combustível que vai te levar adiante. É verdade. Né? Não, é o vento na tua vela. Lindo. Tu sabe, cara, tipo, desculpa as Eu gosto de fazer essas analogias. Não, tá bonito. Segue que tá muito bom. Eu quero te falar uma coisa. Não sabe que eu tô suando. Não, tu tá como um frio aqui, cara. Deixa eu contar uma coisa, meu. Agora, pra tirar um sarro, é uma honra ter um amigo igual o Roberto, já viram, né? A autonomia de voo aqui é piada, dá pra ficar falando horas e horas sobre todos os assuntos. E tu sabe, Roberto, antigamente, meus amigos de esquerda, porque nosso mundo sempre foi muito de esquerda, né? Meu mundo de esquerda, todo mundo acha que eu sou extremamente liberal, né? E aí, quando a gente pensa, eu sou Conrado, tu é socialista, Conrado, tu que ainda não viu. E depois eu digo, não, eu sou conservador, Conrado, tu virou um liberal, tu que ainda não viu. E aí eu quero te fazer uma pergunta, que eu não anotei o nome de quem fez agora aqui, tá? Que é o seguinte, ó. Como é que eu... não, mas peraí. Deixa eu ver, não, tem duas coisas que eu quero perguntar. Uma delas é o conservadorismo sob a ótica da Ayn Rand, tá? E a outra pergunta, cara, que alguém fez aqui é o seguinte, ó. De que forma o objetivismo
influencia o conservadorismo? Que perguntou foi a Roberta Hidalgo, que é a mesma pergunta, bem dizer. Vamos responder a segunda? É a mesma, né? Pode É fazer. mesmo, né? Como é que o objetivismo influencia o conservadorismo? Aqui, ó, nós estamos fazendo isso. É verdade, É verdade. um objetivista influenciando um É, conservador, auto-intitulado conservador, que entendeu que as ideias objetivistas são tão Pode falar, já passou da tão hora. foda, né? Aham. Que resolveu fazer uma live com um cara como eu aqui. Para esclarecer exatamente por isso, que eu acho que essa é a parte mais importante que a gente pode dar. Porque, cara, dentro dessa parte do conservadorismo, como tu falaste, dessa linha filosófica, das ramificações que a gente tem, desde a metafísica, estética, política, moral, a Das Fashion Machine fez uma pergunta muito boa, cara. Pode dar exemplos de valores morais que são objetivos e verdadeiros em todas as culturas? Claro, você deu, mas posso voltar Pode, um pouquinho? claro, pode fazer o que tu quiser, aqui tu que manda. Nós precisamos, como a Ayn Rand era fanática pelos conceitos, né, Sim. precisos, então a gente, quando fala em conservador, a gente tem que pensar bem a respeito desse conceito. Tá. Né? Tu falaste nisso hoje, né? Sim. Hoje, eu acho que tu é um conservador, mas tu não é um reacionário. Não né? sou reacionário. Eu aceito o progressismo, mas passinhos de bebê. Não sou um adesista a qualquer nova causa que se apresente aí. Bom, os objetivistas, eles são assim, ó. Nós precisamos entender a realidade. Né? A gente precisa conhecer a realidade, e a partir da realidade, então, do processo indutivo de aprendizagem, né? E com a verificação lógica, né? das coisas que a gente aprende e observa. Bem cartesiano. Então, não, cartesiano é muito racionalista. Sim, né? sim. Não, mas indução e as dedução. Ok. Bom, aí vai aprofundar muito. Tá. Aí nós vamos... Discute método. Daí vira epistemologia. Aí é complicado. Tá. Bom, então é o seguinte. Porque aquele negócio, eu penso logo, isso está errado. Tá errado. Tá bom. Então... Estamos juntos nessa aí, ao menos. Então, o conservadorismo é digamos assim, uma linha de pensamento que eu considero liberal, que advém de Edmund Burke. Né? Isso aí, eu sou Burke. Agora, se a gente pensar, o que Edmund Burke queria conservar? O que ele queria conservar, no meu modo de entender, por tudo que eu li a respeito, e fazendo uma análise histórica da época... Eram os valores liberais. Eram os valores liberais. Tá, estamos juntos. Isso aí. Propriedade privada. Isso. Vida humana. Livre iniciativa, propriedade privada, mercado. Estado de Direito e livre mercado. Isso aí. Então, agora o que acontece? Por que eles... Como é que se deturparam isso aí, Por que eles colocam os liberais contra os conservadores nesse sentido? Sim. Edmund Burke contra Jacques Rousseau. Sim. Jacques Rousseau. Porque os liberais franceses, eles eram revolucionários, eles queriam mudar a coisa da noite pro dia. Sim. Né? Através do uso da força, do uso da coerção, promovendo terror, enfim. Os objetivistas, eles sabem que o livre mercado, as coisas acontecem paulatinamente. Claro que tem as inovações, mas mesmo uma inovação, tu imagina... Mas é que elas não são disruptivas, né, cara? Não tá revolucionando. Ela pode ser disruptiva em termos de ideia. Tá. Né? Mas até que ela seja implementada, as pessoas vão conhecendo, vão se adaptando. Aqueles que ofereciam a tecnologia antiga vão ter que se adequar. Os consumidores vão descartar aquilo, vão ter que vender o que tem para comprar as coisas novas. Então existe um processo gradual de adaptação das pessoas. Eu vou te bloquear aqui, porque de uma vez tu usaste um exemplo muito bom, cara. Óbvio, no outro cenário, tu falou assim, Conrado, antigamente, as pessoas quando iam à procura do ouro... sim. Como é que só... Essa história é muito boa, cara. Essa alegoria é muito boa. Eu também acho muito legal. Parabéns pra ti. Mais uma vez. Parabéns. Não é minha, né? Tá, mas eu lembro bem dela. Me marcou. Não sei de quem é também. Também não interessa. Mas... Põe no Google. Então é o seguinte... a mudança... Enquanto isso aqui eu tô falando contigo, mas eu vou ver eu não tô vendo as perguntas das pessoas. A mudança de paradigma do mundo digital, né, da inovação. Antes, quando as coisas eram físicas, era o extrativismo, para tu tirar a primeira tonelada de ouro, tu gastava muito pouco. Né? Tu gastava, vamos dizer, $100 para tirar uma tonelada de ouro. A primeira, porque tá ali, né? Claro. Tá no afloramento. O nome técnico, inclusive, é afloramento. Exatamente. Agora, a última tonelada que tu vai tirar lá a 100 metros de profundidade, tu vai gastar talvez mais do que o valor daquilo que tu vai tirar.
E aí tu para de tirar. Aí tu para de tirar porque não vale a pena, é antieconômico. Agora, no nosso mundo intelectual, Sim. da abstração mental que cria os produtos, ele não extrai, ele cria os produtos, a coisa mudou totalmente. Né? Então, por exemplo, quando o Bill Gates cria o primeiro software, tá? Ele gasta $1 bilhão naquele primeiro software. Né? O primeiro, não sei se todos sabem, mas existe o CD. Né? Ainda existe o CD, ainda existe. Sim. Mas o primeiro CD custa $1 bilhão. Sim. Né? Porque ali está carregado, assim como o primeiro remédio. Sim. O primeiro remédio tem $1 bilhão de medicamento. Sim. Dentro. Agora o segundo custa 10 centavos. Sim. Né? Então tu vai produzindo. Quanto mais seria, mais barato fica. Mais barato fica. Isso é a genialidade da mente humana. É isso aí. Não, eu acho essa alegoria genial. Eu queria só, agradecer aqui, ó, a presença de todos, né? Mas a presença da Lara Nesteruk. Lara, obrigado pelo carinho, Lara, de estar aqui conversando. E assim, ó, eu quero fazer essa pergunta aqui dos valores morais, porque depois eu vou chegar na pergunta da Lara, que é muito, pra mim, tá tudo conectado aqui, tá? A pergunta que a Das Fashion Machine fez é a seguinte, ó. Por dar exemplos de valores morais que são objetivos e verdadeiros... Não, desculpa. Pode dar exemplos de valores morais que são objetivos e verdadeiros em todas as culturas? Posso, sem dúvida. E vamos começar pelo maior valor moral que existe. Qual é o maior valor moral que pode existir para o ser humano? Vida humana. A vida. Ah. Né? Nós, como seres vivos, nós temos um dilema. Existir ou não existir. Ah. Tá? Então, para nós, o maior valor, o maior padrão de valor moral é a vida. Tudo aquilo que a gente faz em prol da nossa vida, e mais, em prol da nossa felicidade, tá? É moral. Que eu já ia dizer uma coisa antes, que já me lembrou, que é melhor estar vivo que estar morto, né? E é melhor ser alegre que ser triste, alegria, a melhor coisa que existe. Mas voltando. Nessa eu não te acompanho. Não, eu sei, eu também canto mal pra caralho. A única coisa que eu faço mal na vida é isso. Mas eu gostei. Agradou, azar, foda-se. Bom, então, o valor moral é isso. Agora, o que acontece? Vamos falar de valor. Existem várias teorias de valor. Né? A teoria do valor objetivista diz o seguinte, que não se pode falar em valor, tá? Sem que venha acompanhado, junto com o pensamento a respeito do valor, de duas perguntas. Valor para quem e valor para o quê? Né? Quer dizer, isso mostra que a definição a respeito de valor, ela é objetiva para o que definir isso. Se a gente tem um padrão de valor atrelado, que é a vida. Sim. Então, toda decisão que nos leva a agir em busca de um determinado valor, todo trabalho que nos leva a agir em busca de um determinado valor, que vem reforçar aquele padrão, que é o nosso padrão de valor moral mais elevado que a vida, é a moral. Sim. Tá? É positivo. Tudo aquilo que vai contra a vida é imoral. Imoral. E o para quem é a subjetividade. Né? Para ti pode ser veneno, para ti pode ser uma coisa boa. Não. Para mim é uma coisa ruim. E essa é a maior prova que o Marx estava errado. Óbvio, porque não só Marx, né? Marx, Adam Smith e David Ricardo. Todo aquele time que não entendia a criação do valor, que é Mises, né? Hayek e Mises. O Mises e o Hayek é valor subjetivo. É isso aí. A Rand é valor objetivo. Mas é o que a gente está falando agora dessa parte subjetiva, né? Que é o que marca o erro do Marx. Marx era valor intrínseco. Intrínseco, né? Quer dizer, se o cara determina que esse microfone tem valor intrínseco, tá? Todo mundo tem que aceitar aquilo. Então ele impõe aquilo. Não importa o que tu pensa, não importa se faz bem para a vida ou não. Não, e se eu tenho interesse ou não. O tirano vai dizer o que tem valor, o que não tem. Não, porque está todo esse pensamento aqui, desculpa te interromper de novo, mas todo esse pensamento aqui, a questão é exatamente essa, é o indivíduo versus coletivismo, né? Que o coletivismo, cara, eu falo aqui diversas vezes para vocês. Não é indivíduo versus coletivismo, é individualismo versus coletivismo. Tá, ok, melhor ainda. Porque coletivismo... Direitos individuais versus direitos coletivos. Vários indivíduos. Sim. E não, é exatamente isso, que é a sujeição dessa unidade primeira, que é o ser humano, a uma função social que ele é obrigado a performar. Para o bem da coletividade. Só que essa coletividade tem um tirano que determina o que vai acontecer. Não é todo mundo conversa. Não necessariamente um tirano. Mas tem um ser humano que determina o que o coletivo
Ou vários. Vai fazer. Ou uma aristocracia, como quiser chamar. Uma democracia. Ah, uma família, plutocracia. ou a tribo. É. Ou a igreja. Ou o clube. Né? Tá, e aí agora eu venho pra pergunta da Lara, que é a seguinte, cara, que eu achei, no primeiro momento eu fiquei, puto, como é que eu vou responder a Lara isso aqui? Que é a seguinte, ó, cadê a Lara? Aqui. Cadê a Lara? Qual Qual é o ponto de corte, cara? Pra mim? Pra ti? Eu acho que ela perguntou pra ti. Eu vou falar, mas antes disso eu vou fazer uma pergunta. O que é o ponto de corte? Até que... Pode, fala tu. Não, tu tá aqui, pô, eu quero que tu fale. Vamos deduzir, tá? Sim, Eu não sim. sei o que a Lara Sim. tá pensando. Lara, se tu quiser me explicar o que é o teu ponto de corte... Pra mim, o ponto de corte é o limite até onde tu vai na relação com alguma coisa. Exatamente isso, né? Mas onde é que a coisa descamba pra filha da putice? Eu acho que quando vira imoral. Imoral, isso tá. Né? Tamo junto. Quando vira imoral. Podemos fechar a live já. Quando o cara é desonesto, quando o cara é agressivo, violento, quando a coisa não te serve, quando a coisa é merecida. Eu acho que a Lara, olha aqui, ó, ela aqui tá lendo aqui, ó, dei trabalho. A Lara tá respondendo aqui, ó, dei trabalho. Não, tu sabe que eu quero Mas parabenizar. a gente saiu bem, né? Não, mas deixa eu contar uma outra. Eu quero parabenizar a todos vocês que participam da live aqui, porque o pessoal tá comentando, nos comentários alguém tá comentando, pô, Conrado, eu nunca tinha me dado conta que o Burke defende os ideais liberais. E ele é conservador por isso. Então olha o nível de discussão que a gente tá indo, entendeu? Ele não defende o totalitarismo, Claro que o não, autoritarismo, claro que o não. socialismo. Nem o reacionário, nem o ontem melhor que o hoje. Não é isso. Então, cara, eu quero parabenizar todos que assistem, porque isso aqui, óbvio, é um assunto cabeçudo, né? Às vezes as pessoas, pá, Eu tô fingindo que eu tô tomando café. Tá. Não, eu digo assim, entendeu? Então, eu quero agradecer, cara, vocês por todo esse empenho aí. Mas vamos voltar para essa questão da Lara aqui, meu. Qual o ponto de corte? Eu acho que o ponto de corte é exatamente esse, né, cara? A moralidade, né? Quando começa a ter a insuflação da violência contra o direito alheio. É que tem duas coisas, né? Nesses dilemas que a gente vive. Sim. Quer dizer, o que é o ponto de corte? É quando tu chega num dilema, tem que decidir, né? Então tu vai cortar para um lado ou para o outro, vamos dizer assim, tá? Ou tu vai encerrar aquela relação com aquela coisa, com aquela pessoa. Então, o que é falso e o que é verdadeiro, o que é certo e o que é errado, vai definir até onde tu vai. Se aquilo é falso, tu não vai adiante. Sim. Se aquilo é errado, tu não vai adiante. Né? Então, a verdade vai te levar para o caminho certo e tu vai seguindo. E olha que loucura, porque se a gente... gente... a certeza também. Porque se tu não tem certeza, tu vai adiante. Não. Tu pode até arriscar. Né? Na escuridão, os passos são mais curtos. É isso aí. Que frase, né, professor? E tu quer ver uma outra frase boa que combinou com isso aí? Conheceis a verdade e a verdade vos libertará. É verdade. Sabe que uma grande luta que eu faço no dia a dia, às vezes, óbvio, eu quero que todo mundo fique livre para pensar o que quiser, achar o que quiser. Mas é sempre, cara, tentar ver o que existe de verdade no que não está sendo também transmitido. não pode dizer assim, né? Seja livre e você alcançará a verdade. É verdade, né? É verdade. Não, e é a verdade, né? Porque uma coisa que a gente tem que se dar conta, cara, tipo, hoje à tarde eu tava questionando a questão da propaganda gay, tá? Não quero nem entrar em assuntos meio muito polêmicos aqui, mas só para dizer o seguinte, cara, que quanto mais quanto mais livre o ambiente, maior a genética vai se expor. Maior tu vai poder ser o que tu realmente é. Mas vem cá. É a sua verdade. As pessoas não entendem. Indivíduo. Sim. Indivíduo. Não existe menor minoria do que indivíduo. Não existe. Né? Não existe. Não existe. Tem o LGBT. Sei lá, pouco importa. Então tu tem 7 bilhões de A, B, C, D, E. Sim. Né? A, B, B. Sim. Cada indivíduo tem a sua característica, tem a sua preferência, tem o seu gosto, tem a sua identidade, enfim. Né? Então, num ambiente absolutamente livre, sim, tá? Onde, e isso é importante saber o que significa liberdade? A gente fala muito de liberdade, né? Liberdade, e a Ayn Rand define isso com muita clareza e precisão, e isso é importante para as pessoas entenderem, porque tem gente que acha assim, liberdade é fazer o que eu quiser. Não, isso não é liberdade. Fazer o que deve ser feito, às vezes, né? Liberdade é uma coisa muito simples, é a ausência de coerção. O ponto de corte, tá? Tu sabe que essa guria chamada Lara, ela escreveu aqui antes, eu vou ver aqui, o ponto de corte é a coerção, tá ligado? Eu vou procurar o que a Lara escreveu aqui, não dá pra encher muita bola dela. Então, essa guria é gênia, tá ligado? Então, o ponto de corte é quando tu age com liberdade, tu não age com coerção. Eles são excludentes. Quando tu age com coerção, tu não está agindo com liberdade.
Né? Eu tô procurando a guria aqui, meu. Deixa eu... Não me atrapalha! Tu quer que eu continue falando? Claro, continua falando aí, cara. Vai falando. Comerciais? Opa, tô aqui. Não achei, mas eu acho que a Lara... Eu acho que eu sobreli Cara, ali isso aqui. Eu não sei se é âncora, eu sou um Tá, coadjuvante. não, mas olha só, cara. Não, mas vamos seguir nesse nosso caminho aqui, cara. Porque eu acho que tu falou, porra, olha só. A Ayn Rand deu o conceito de liberdade. E eu acho que o que a Ayn Rand faz principal nesse livro, que a gente não tá falando muito do livro, mas foda-se também. O que tá? Os discursos é a parte mais importante, né? Mas não quero falar do discurso em si. Eu quero dizer que a feitura da Ayn Rand aqui é exatamente definir esse monstro. Definir o que é o coletivismo e como ele é perverso. Essa é a grande feitura dela. Porque o que ela faz aqui? Ela dá o conceito dela nos discursos e aí, tipo, o livro é chato pra caralho, tá ligado? Vamos chegar no acordo. É chato e repetitivo e parabéns pra quem leu até o final, tá? Mas o que ela faz? Very low battery. Tu me faz favor que eu tenho um power bank lá, a gente coloca nisso aqui. Obrigado, Théo. O que ela faz aqui, cara? Ela nos deixa claro, ela dá o discurso, que é a teoria dela, e depois ela faz em alegorias, faz cenas acontecendo por que era ruim aquele discurso. E eu acho que vocês que leram a Ayn Rand, que leram o livro, talvez vocês se identificaram muito aqui no... Pode pegar, tem o meu ali. O teu tá. Mas não sei. Tem outro lá. Tipo... Vocês viram que aquilo ali é o Brasil que a gente vive, né, cara? Porque a Ayn Rand aí que tá... A gente podia ficar um pouco da vida da Ayn Rand também, né? Vamos falar. Mas a Ayn Rand veio... Mas só deixa eu defender a Ayn Rand uma coisa. Deixa. Eu disse que o livro é chato, não? Chato pra caralho. O livro, ele é denso. Denso. Tá? E repetitivo. É denso. Porque tu imagina tu querer traduzir uma filosofia completa criando um universo onde essa filosofia pode... Vou dar esse desconto. Se tu fosse narrar a tua vida, ou a minha vida... Ia demorar mais que a própria vida. Ia ser chato. Ia demorar mais que a própria vida. É verdade, verdade. Os mínimos detalhes. Então, ela fez a filosofia dela baseada na realidade. Todo mundo falou, achei ótimo o livro, achei maravilhoso, estou amando. Todo mundo falou, menos dedo. Concordo, bem feito. Azar, eu tô menos dedo, tô nem aí. A Ayn Rand, ela conseguiu fazer uma coisa espetacular, que é o quê? Ela criou uma filosofia e... Dentro da estética, da definição de estética dela, ela usou essa definição e transformou aquilo que ela tinha na sua mente na materialização desse universo na forma de um livro, que é essa coisa colossal. De 1168 páginas, que é a Revolta de Atlas. Que, por sinal, eu vou te confessar isso, ninguém sabe, eu acho. Eu li esse livro uma vez. Em 1988. Durante eu não era nem nascido. De chuva em Jurerê, no Carnaval. Eu comecei Mas tu já transava naquela época já, né? Eu era casado e tinha 3 filhos. Não transava mais então. Bom, então é o seguinte. Não se faz filhos sem transar, né? É óbvio, né? Mas eu já tinha transado já. Então é o seguinte. Carnaval em Jurerê, né? Imagina que era chato Jurerê naquela época, mudou tanto. Jurerê mudou, cara. Naquela época mudou, cara. Hoje tem foguinho, tem umas minas, tem uma banheira, tem um bar de uma banheirinha no centro, as gurias ficam ali. Eu queria fugir da balada e ia pro Jurerê. Hoje é o contrário. Então tu pega a Revolta de Atlas, cara, e tu faz uma análise dela, tu vai ver o seguinte, tem partes chatas, evidente, é repetitivo, porque a Ayn Rand acredita muito na automação do conhecimento, né? Vai para o subconsciente, tu vai repetindo, até que tu grava aquilo e não esquece mais, né? Assim que a gente aprende, né? Ou assim que a gente memoriza o que aprende. Sim. Então, o que ela faz? Ela tinha uma visão de mundo e ela transformou essa visão de mundo numa coisa real que casualmente coincide com aquilo que ela criticava, né? Com o mundo que ela criticava. Não. E esse mundo que ela criticava coincide com o mundo que a gente vive. Porque a grande loucura disso tudo, cara, que às vezes até eu vejo quando o pessoal comenta de Hong Kong lá, por exemplo, os caras moram numa caixinha de fósforo, moram numa cama, tem a sacolinha tudo pendurado, os caras não entendem como é que eles moram lá, porque eles nunca viram um mundo diferente. Ele não sabe que pode morar num lugar melhor, por exemplo, aquele cara... Não é isso. Não é isso. Deixa eu acabar, cara. Deixa eu acabar essa história aqui, cara. Não te tento, só tu mas tu não me chamou porque eu sou assim? Porra. Não, e aí o seguinte, como aqui no Brasil as pessoas não viram que é morar fora disso ainda. Pessoal que nasceu agora, que não viu um desenvolvimento econômico, uma mudança, um salto econômico, como a gente já viu acontecer, por exemplo, com o Plano Real, seja a favor ou seja contra, foi uma mudança econômica, e as pessoas não têm a noção da realidade. E a Ayn Rand, quando ela sai da Rússia,
que era a final do czarismo, começa a revolução, eles começam a expropriar os seus meios de produção, ela tem que deixar de estudar, vai para os Estados Unidos, ela chega nos Estados Unidos, o mundo está acontecendo, tá acontecendo... Era os anos dos Estados Unidos, os 20. Mas o explosão, isso aí. E acontece o que daí? Tem a quebra da bolsa, e aí vem o welfare state. E o welfare state, o estado de bem-estar social, quando vem para os Estados Unidos, ele vem para aplicar um coletivismo, que era o que ela estava fugindo da Rússia. Exatamente. E ele escreve o livro. Então esse livro para alertar. Olha só. Porque se tu olhar a obra... Vamos bater uma palma. Não, para ti também. Obrigado. Então, só o seguinte, só para voltar no negócio do Hong Konger, né? O cara que mora lá em Hong Kong. O cara mora na caixinha, não é porque ele não sabe como viver melhor. Talvez ele não possa viver melhor. Não, mas ele nem sabe que tem uma possibilidade diferente daquilo. Talvez não saiba. Tá. Obrigado por deixar o talvez. Saiba, ele continua morando lá. Agora, é preferível ele morar lá do que ele morar onde ele morava antes. Ah, sim. Lá no meio do matagal, onde ele tirava da mão para botar na boca todos os dias e não vivia. Cara, tu não tá entendendo. Eu fui trabalhar na China no passado, rodei lá uns 20, até fiquei com a Ana Rosa, depois da Rosa fui com o Winston, merda, cara. Eu tenho uns restaurantes lá no Hong Kong, cara. 28 course meal. 28 pratos e a gente pediu tudo. E ele não come nada. Só eu comi. Foi uma beleza. Mas o que eu tô dizendo, cara? A gente tava lá em Guilin, que é uma paisagem que foi gravada no Avatar, tem aquelas montanhas do Avatar, aquela coisa toda. A gente tá andando ali pelo meio, e aí eu vejo aquele monte de floresta. Meu, aqui não tem tigre, não tem cobra, como é que funciona esse negócio? Eles falam assim, ó, tinha, mas a gente comeu. Eles comeram tudo, tá ligado? Porque não tinha comida, cara. O cara tinha que comer cobra, porque não tinha comida. Falando em objetivismo, tem o Yaron Brook, né? Sim. O Yaron Brook é um... Tá vindo aí, né? Tá vindo Gênio. Aí, uma eloquência genial. Exatamente. Eu quero ver. Tu me autoriza, já vou te pedir de antemão. Tu me autoriza no dia da conferência eu fazer uma live com ele lá, meu? Como? Eu te obriguei aí? Ah, tá, mas eu tô... Não, mas eu tô... Né, eu tô só... Eu quero que me autorize. Vem cá, uma conferência onde não tá o Conrado não é conferência. Obrigado. Tu sabe que não é papo furado. Eu sei que não é. Então é o seguinte, por isso que eu tô insistindo contigo há 6 meses. E tu até cancelou a viagem à Europa. Por verdade. Então, mas não fala que o cara da Europa vai ficar triste também. Tudo bem, agora... O que quer dizer mesmo? Eu ia falar do Yaron Brook. Tá. Então, o Yaron Brook é o seguinte, ele estava dando uma palestra na Europa, tá? Se eu não me engano, na Holanda, numa universidade na Holanda, e os caras reclamando, mas o chinesinho lá ganha só $2 por hora, ele deveria ganhar 4. Aí ele disse, mas vem cá, vocês são uns merda, né? Porque vocês ficam sentados aqui no seu sofazinho, com o dinheirinho do papai, não sei o quê, e o chinesinho lá tá batalhando, que antes comia grão de arroz, mal lavado, né? Que conseguiu ganhar $1, agora ganha $2, e para ele chegar a $4, tu vai ter que pagar o teu iPhone aqui mais caro, que tu não quer pagar mais caro, né? E se for obrigado a pagar, o fabricante for obrigado a pagar $4 do cara, o cara vai fechar a fábrica e vai mandar todo mundo de volta lá para a fazenda. Né? Para comer resto de arroz no chão com areia. Então, o processo de criação de valor ele é relativo. Não pode estabelecer riqueza da noite por dia. Então, isso é o que a gente estava falando sobre a questão do pessoal sair da miséria e conseguir ir galgando passo a passo, florescendo na sua vida para alcançar a riqueza que todos nós queremos. Cara, duas características disso aqui. Tem o Adorno, que parece ser um grande pensador da escola de Frankfurt, ele tem uma frase muito boa, que ele chama esse tipo de gente os hóspedes do grande hotel Abismo. Eles ficam num grande hotel, lindo, comendo caviar, tomando champanhe, olhando o abismo lá embaixo, comentando o abismo. As pessoas que morrem no abismo. Esse é o grande hotel Abismo. E para falar sobre a fome, cara, sabe que lá na China o pessoal não respeita a fila, né? E eu com tamanho paquidérmico, o cara vinha me empurrar, eu empurrava ele de volta e ficava no lugar dele. Eu dizia, meu, para, eles paravam. Mas eles não respeitam fila, sabe por quê? Porque na grande fome do Mao Zedong, quem ficava na fila morria de fome porque não comia arroz. Não chegava arroz suficiente para dar prisioneiro que põe o braço na frente do prato. Porque se não botar, rouba o prato. É isso aí. Né? Então não tem. Então a gente passa umas coisas meio que malucas. Que a gente tem de pergunta aqui, meu. Falta empreendedores no mundo? Perguntou a Rosana Pimentana aqui. Que é o Atlas Shrugged, né? É o Atlas que... O Atlas, sabe que é o Atlas, né? O Atlas é aquele ser mitológico que foi condenado por Zeus, por Deus, a carregar todo o peso das costas
né, sobre os seus ombros, tanto que... O peso do mundo nas O peso do mundo nas costas. Tanto que o nome da nossa primeira vértebra é o Atlas, né? Como é que é? A cervical 1, né? cervical. A C1 é a Atlas e a C2 é a Axis. Uma faz o gira assim e a outra gira assim, ó. Viu que legal? Eu usei meu Atlas e meu Atlas agora. Aí eu enganei, eu li na internet isso. Mas é assim que a gente aprende, né? Não, isso aí eu já sabia, né, cara? Já sabia? Quer saber uma outra história ainda, meu? São Cristóvão, né? Por que ele tem esse nome, né, cara? Cristoforos, né? É o cara que carregava Cristo. Porque ele era um cara muito grande que atravessava o rio. E aí um dia ele era uma criança, para ele carregar, ele foi carregar aquela criança, e aquela criança tinha todo o peso do mundo nela, nas suas mãos. E aí pesou responsabilidade. Ele foi o cara que carregava. São Cristóvão, que é o padroeiro dos caminhoneiros. Mais uma informação inútil que eu sei. Cara, desculpa te interromper, cara. As pessoas do Conrado, para de interromper o cara. Qual é a pergunta aí? Os caras acham que o Conrado tomou uns goró antes. Cara, aqui, ó, a Rosana Pimentando. Faltam empreendedores no mundo? Se faltassem empreendedores no mundo, nós estaríamos todos já perecidos há muito tempo. Né? O que aconteceu? Vamos pensar o seguinte, nós passamos 10 mil anos na nossa história, pelo menos, da Revolução Agrícola até a Revolução Industrial, com uma renda per capita idêntica, estagnada, tá? Estável. Se eu não me engano, era coisa de $2 mês. Sim. Per capita. Lixo. A riqueza que tinha, ela era obtida através do conflito. Sim. Eu tiro de ti o que tu tem, os teus sucessores na próxima geração vão tirar o que eu te tirei de ti para eles, e assim por diante. Então era uma sociedade baseada na percepção. O que eu vejo eu quero, tá? Eu vou lá e pego. O que tu vê... Viu como o Robert estava certo? Ok? Claro que estava certo, não estou dizendo que estava certo, só que ele exacerbou. Tá claro. A questão do Hobbes um pouco mais profunda também, ele fala analisar depois. Então é o seguinte, quando chegou lá no século XVII, tá, na verdade começou isso no século XV, em Florença, depois um pouco mais tarde em Veneza, os caras começaram a entender o seguinte, que, espera um pouquinho, nós temos mente, né? O nosso capital, daí capitalismo, né? Nosso capital cabeça, né? Cabeça, né? A gente viveu 10 anos estagnado. De repente, lá em 1700 e pouco, a economia, a geração de riqueza e a população fez assim, né? Decolou. Por quê? Porque num determinado momento, o ser humano foi estimulado a inovar, a criar. Em vez de ficar tirando de um, dando para outro, em vez do rei mandar explorar todo mundo, em vez de explorar a terra, não. Os caras começaram a inventar, a criar coisas. Tá? E o comércio já vinha antes também fazendo isso. Sim. Porque quando tu troca... Não, essa é a revolução comercial, a revolução, óbvio, depois, 200 anos depois, a revolução industrial, né? Que é quando a humanidade deixa de morrer e... Isso. Tem comida. Então, ok, o comércio, ele agrega valor, né? É muito benefício. Tu me dá o que para mim vale mais, eu te dou o que para ti vale mais. Ora, então a nós soma de valores é maior, é ganha-ganha. Né? Não é como era no passado lá dos conflitos. Sim. Para eu ganhar, tu tem que perder. Eu te tiro, não te dou nada. Se tu vier me encher o saco, eu te mato. Sim. Entendeu? Eu te tiro até a tua vida. Né? Então, isso mudou. Isso virou, com a revolução comercial, o troca-troca, a cooperação, a divisão do trabalho, o entendimento de como funciona, o alto interesse para servir os outros, para servir a si próprio, né? Uma coisa bela, né? Então, que os esquerdistas não entendem. Né? Não entendem. Não entendem. Não. Passei o dia hoje discutindo isso com eles e não entendo. Mas eu não desisto. Não. Então, e quando chegou lá no século XVIII, em 1790, na Constituição Americana, criaram a propriedade intelectual. O que que não tinha até então, né? É verdade. Tinha na Inglaterra, mas era uma coisa meio pervertida, porque a propriedade intelectual de alguém não era do criador, era do rei. Do rei, sim. E o rei dizia, só permitia o cara, dava concessão do cara usar a sua ideia. Sim. E só ele podia produzir. Então, o cara que era um inventor tinha que ser um produtor, e às vezes isso não é compatível.
Nos Estados Unidos foi diferente. Nos Estados Unidos o governo reconhece a propriedade intelectual sobre a inovação, a invenção, a criação daquele sujeito. Né? Então ele pode fazer com aquilo o que ele bem entender. E ele tem, obviamente, um monopólio daquilo que ele que criou. É fruto da mente dele. Isso é o capitalismo. Né? É tu tirar da tua mente... Eu queria pegar o livro da Ayn Rand, O Capitalismo, que tá ali, mas agora ele tá de apoio do tripé. Depois eu vou botar uma foto daquilo ali, porque é inacreditável. Sim, tem que botar. Tem que botar, tá louco? Aquilo ali mostra o capitalismo. Então, cara, isso aí mudou o mundo. O mundo começou a criar, a inventar, né? Milhares, milhões, bilhões de invenções, patentes, jeitos de cópia, celular com centenas de patentes aí, conflitos, cooperação, trocas. E aí os empreendedores continuam carregando o mundo. Só que tem uma consequência indesejável nisso aí, que é o quê? É que quando tu cria riqueza, junto com ela, infelizmente, dos seres humanos, tu cria também os parasitas. Sim. Né? Então, no Brasil, por exemplo, nós temos poucos empreendedores para o grau de parasitismo que nós vivemos na sociedade. Sim, mas a relação empreendedor-parasita é muito alta. É muito alta, por isso que nós somos uma sociedade pobre. Sim. Os Estados Unidos, por exemplo, que é muito mais livre que nós, tira aquele peso do Estado de... Não! Né? Agora tu resumiu o poder, que as pessoas não entendem isso. Que uma sociedade só vai deixar de ser corrupta e vai ser melhor, vai ter mais democracia no momento que cada homem gerar riqueza. No momento que cada homem gera riqueza, não precisa ter um governo tirânico que rouba, expropria e coleta do chão a sua riqueza, entende? Meu, essa é a maior... As pessoas não entendem isso. Me dói. Um ponto mais importante, eu Tá. acho, aqui, tá? Se a gente está falando de empreendedor, o que é empreendedor? O empreendedor é o cara que usa sua mente com liberdade para agir no sentido de criar valor para si e para a sociedade. Sim. Isso é que é um empreendedor. Sim. Né? É o cara que cria o valor. Para a gente criar valor, a gente tem que ter liberdade para isso. A gente vai criar a nossa propriedade a partir da liberdade que a gente tem e a gente vai proteger a nossa liberdade a partir da propriedade que a gente cria. Uhum. É um ciclo, tá? É uma coisa que se auto-sustenta. Sim, né? sim. Então, quando o governo entra, o que o governo faz? Ele quer controlar a sociedade para poder extorquí-la. Para mim, imposto é roubo, isso não é dúvida. Tá? Então, como é que o governo vai controlar? Regulando. Então, o governo estabelece uma série de barreiras, tá, para o empreendedor criar as coisas que ele deseja. Ora, se tu tem um país livre, o que tu faz? Tu vai lá naquele país e tu produz aquilo que tu quer. Tu abre uma empresa em 2 horas, tu transaciona com quem quiser, tu importa e exporta para onde tu quiser, tu põe o preço que tu quiser, tu faz a coisa como tu quiser, ninguém vai te roubar, porque o governo proíbe isso e impede isso, de fato. Sim. Né? No Brasil, não. No Brasil, o que acontece? A nossa sociedade é engessada. Os empreendedores aqui, eles não têm a capacidade de produzir porque, como dizia Ayn Rand, a questão não é quem vai me permitir. Sim. Porque eu tenho que me permitir. A questão é quem vai me impedir. E o governo faz exatamente isso. Nos impede de agir para produzirmos os valores que nós e a sociedade precisa. E aí o que eles fazem? Esse impedimento chama-se criação de dificuldades para vender facilidades. E aí entra a corrupção. Cara, tu sabes que durante muito tempo a minha família recebeu intercambistas. Até eu estava comentando à tarde hoje. E uma vez veio um coreano. E eu me lembro que na época eu tinha aquele celular de abrir ainda, assim, tá? Que era da LG. E ele, obrigado por usar um produto da Coreia do Sul. Na Coreia do Sul, que é um país, 1/3 do tamanho do Rio Grande do Sul, tem 27 multinacionais. 27 multinacionais. Dessas 27 multinacionais, para elas existirem, aconteceu o mesmo sistema que aconteceu no governo Lula aqui, dos campeões nacionais. Só que não teve o banditismo. Tu entende como a corrupção é tão ruim? O Brasil é tão vencedor em tantas coisas. Produção de carne, produção de frango, produção de algodão, produção de café, produção de laranja, produção de arroz, produção de soja, produção de milho. É produtor de tudo, de minérios. Só que a gente tem bandidos gerando isso. Por isso que eu acho que o governo que a gente tem... O governo não produz nada. Nada? A única coisa... Olha, eu costumo dizer o seguinte. O governo
produz e ninguém produz tão bem quanto o governo. Ineficiência. Miséria. Injustiça. Né? Agora, e aí a gente entra na virtude do egoísmo. Que é o presente que tu vai sortear para quem seguir. Sortear. Sigam o Rachevski lá, que vai ganhar o livro lá, vai ter sorteio, né? O Gaeski vai ganhar uns 1000 seguidores só por ter citado. O Gaeski vai fotografar a conferência. É isso aí. Tacada. Então, virtude do egoísmo, a gente fala do governo. Sim. Né? A gente está falando mal do governo. Sim. Mas o que a gente tem não é um governo, a gente tem uma máfia. Porque governo serve só para uma coisa: proteger os nossos direitos individuais. Sim. Quais são eles? Vida. Primeiro. Propriedade. Liberdade, primeiro, porque se liberdade tu não cria propriedade, o Estado de Direito que faz essa segurança. Não, aí é direito. Eu sou e direito. O mercado, o livre mercado, direito comercializado. Não é isso. Me fudi. Tá bom, tentou? Eu vou te ensinar. Tá? Presta atenção. Tô aqui para aprender, cara. Okay. Direitos individuais inalienáveis. Por que inalienáveis? Porque ninguém pode tirar. Isso faz parte do nosso ser. Essa é a grande sacada da Ayn Rand. Tá? Nós temos direitos individuais porque eles são indispensáveis para que a gente possa existir. Sem dúvida. Como seres humanos. Tá? Então, direito à vida, direito à liberdade, direito à propriedade e direito à busca da felicidade, não é direito à felicidade, é a busca da felicidade. Eu não tenho direito do governo me dar o que eu quiser. Sim. Para ser feliz. Por que não? Porque o governo, para me dar esse privilégio, ele vai ter que tirar de alguém. Sim. Violando o direito de outro. Mas o governo, o objetivo dele, a finalidade dele é proteger os direitos individuais. O direito de autorrealização, a gente pode botar esse direito de busca de felicidade? Autorrealização, se a autorrealização te faz feliz. Né? Agora, e isso é importante, né? Quando a gente fala em felicidade, a Ayn Rand, ela fala muito isso, assim. A Ayn Rand ela fala em 3 palavras fundamentais: razão, autoestima e propósito. Razão é fundamental. Sem a razão, não somos Não tem porquê, sim. Tá? É quando nos diferencia dos bichos. Agora, tem gente que tem razão, como todos nós, usamos a razão, sim. Todos nós temos a faculdade do uso da razão, mas aí não usa. Tem gente que aí age como se fosse racional. Tem muita dissonância cognitiva, vamos chamar assim. Principalmente. Que eu queria chamar de burro, né? Retardadismo mental, mas como fica feio, dissonância cognitiva. Não, o som não bate, não tá afiado. Né? As premissas não faz sentido. Bom, então, razão, autoestima. Autoestima é a gente gostar da gente mesmo. Né? É estar aqui, eu contigo aqui, eu estou aqui por quê? Porque eu gosto da vida, porque eu sei que tu gosta da vida, a gente tem valor, a gente briga, a gente luta, a gente tem o que defender. Mas tem gente que não se ama e não vale nada, né, cara? Mas ok, segue mais. Bom, e o propósito, porque sem propósito não pode ser feliz. Sim. É como tu sair de barco e tu não sabe qual é o vento que tu vai pegar porque tu não tem destino. Né? O que é felicidade? É aquele estado onde tu te sente realizado, onde os teus propósitos são alcançados, onde tu tem uma visão de vida, de mundo, onde tu quer criar valor, onde tu quer amar as pessoas que estão ao teu redor. E é bom, né, cara? E é bom. É bom, né, cara? Criar, construir, realizar. Porque não adianta também tu ter ideias e sonhar com elas, né? A gente precisa realizar as coisas. Senão não, trazer pro mundo tocável, né, cara? É demais. Não, mas tão bem pra caralho. Eu vou fazer uma última pergunta aqui, cara, que o pessoal pediu. Eu tenho 2 perguntas aqui que daí a gente... tem uma pergunta aqui que não precisamos responder, mas podemos responder, tá? A Privato Ju perguntou, ela era de direita e isentou ou esquerdista? Ela não era nada disso, né? Ela era contra isso. Contra tudo isso. Contra tudo isso. Ela não era de direita. Ela não era de esquerda. Nem isentona. E nem isentona. O que é o isentão? O isentão é aquele cara que, perante uma imoralidade, se abstém. Cara, o isentão é o que quer ter vantagem a partir do outro arriscando a própria pele. Acabou o tempo? Acabou a live. Acabou a live, encerrou. Porra. Abre outra? Não. Acabou? Acabou. Não,
calma aí. Não, vamos fazer uma outra aqui, só um pouquinho. Eu tenho que salvar ali. Nem dá tchau? Não, é que tá, não me avisou. Eu não tava vendo do Theo. Deu 5.000 pessoas, meu. Salvar. 5 Compartilhar. mil pessoas é bom? 5.000 pessoas é bom. 5.000 pessoas é bom. Nos vendo de noite, 5%. Baita bom. Vamos fazer uma outra coisa aqui, ó. Só pra finalizar, eu vou chamar outra. Só pra gente se despedir. Cara, o Conrado retardado, como eu não tava com o celular, eu não vi que tava acabando o tempo. A gente não se despediu, cara. Deixa eu mostrar, olha aqui, meu. Olha onde é que eu botei as coisas aqui que eu tô. Esse aqui é Ayn Rand Capitalism, tá? Até mais uma coisa, Rachel, já que eu peguei isso aqui. Aqui em cima, cara, a gente tem a cidade de Nova York. O que a Ayn Rand falava sobre a cidade de Nova York, Rachevski? Não, Nova York é um monumento à humanidade, né? É um monumento ao capitalismo. A Ayn Rand considerava assim que, por exemplo, as pirâmides, né, que foram construídas a partir da escravidão dos judeus, é um monumento ao altruísmo. Pra quem tá entrando agora, porque assim, meu, tem uma galera entrando agora lá, né? Deixa eu entrar aqui no Conrado. Tem uma galera que tá, ó, tem 400 pessoas que já entraram aqui. A gente tá falando, cara, da cidade de Nova York. O que ela representava pra Ayn Rand, tá? Pro pessoal que ainda tá entrando aí. Desculpa te interromper. Tu Tá? imagina o seguinte, a Ayn Rand saiu em 1926 da União Soviética, Sim. né, fugida, Sim. tá? No meio da Revolução, quer dizer, já a Sim. Revolução Bolchevique já Não, mas eles estavam no auge da capação. eles ela já tinha ido para a Crimeia, voltado para a Ucrânia, voltado, sofrido, tinham desapropriado os bens, eles estavam sofrendo. Claro. E ela, que estava na universidade e era perseguida, resolveu fugir. A mãe dela deu uma passagem para ela de navio e ela saiu lá da São Petersburgo. Sim. Do Stalingrado, né? Já era Stalingrado. Não, era Leningrado. Leningrado, Petrogrado, tem Isso aí. vários nomes. E ela chega em Nova York. Quando ela chegou em Nova York, ela chorou. Né? Eu, quando cheguei em Nova York, também chorei. Né? Porque aquilo realmente é um monumento à criatividade humana. Né? Como é que a gente consegue criar aquilo que está ali? Eu estou olhando lá para a foto do Chrysler, Building. do Empire State Building. Tu sabe uma coisa, Rachevski? Isso aqui era só pra gente dar um tchau, porque acabou finalizando a live, a gente não deu tchau pra ninguém, mas a gente tava num papo muito louco ontem, né, cara? Que a gente tava discutindo, assim, a questão humana. Acho que muitas vezes a gente tem que observar a história humana. Tipo, a gente teve o período pré-cambriano, né, que foi quando a vida existiu espontaneamente. Depois a gente teve o período cambriano, que é quando muitos grandes vegetais e grandes vidas morreram. A gente teve o período Jurássico, que foi onde teve os dinossauros e morreram. Agora a gente está no Cenozoico, que a gente chegou até onde chegou a vida humana. E eu estava tentando botar uma teoria aqui para o Rachevski, que a gente está vivendo agora a era do homem, né, cara? É uma quarta era. O homem chegou até aqui. E a grande prova é Nova York. A gente chegou. Se o homem foi se fudeu, não se fudeu, se nós vamos alcançar a felicidade ou não, vamos se matar entre nós, eu não sei. Mas o homem dominou o planeta. A gente tem em todos os lugares. Bom, e nós nunca vivemos tão bem como estamos vivendo agora. E vai ser sempre assim, até o dia que isso aqui morrer. A pobreza no mundo caiu a 8%, quando era 50 anos atrás mais de 60%. É uma coisa impressionante. Vamos fazer o seguinte, cara. O pessoal quer fazer se não vai ter sorteio, vamos fazer um sorteio do que nós já sorteio. Não, cara, para entrar no sorteio tem que seguir o Theo Felizola, ver as obras dele lá, que ele vai sortear o livro dele, que tá ali, mas eu não posso botar porque eu empilhei tudo em cima. Rachevski vai fazer o sorteio da primeira edição da Virtude do Egoísmo, né, da Ayn Rand, e uma entrada online pro Ayn Rand Conference. Que tacada. Quer sortear mais uma entrada ao vivo? Tá me dando prejuízo já. Não tem problema. Vamos sortear mais uma. Tem 400 pessoas querendo entrada aqui, meu. Tá bom. Tá, meu, eu vou dar uma dedada. Tá, é assim, ó. Dedada e vou apontar aqui, ó. Girei e pá. Jana ZRD. Termina o raciocínio do espectro político dela. Tá, é Jana. Eu vou anotar, depois eu entro em contato com ela lá e te mando aí, tá, Jana? O nosso voucher. Nosso não, porque eu não ganhei nada dessa porra aqui. Jana ZRD. Essa aqui foi a nossa grande vencedora para assistir a conferência da Ayn Rand. O que mais vai estar? Vamos falar da conferência, cara, já que a gente está aqui. Yaron Brook, Thoughts Funny. Que é o presidente do Ayn Rand Instituto Mundial. Né? Ayn Rand Instituto Mundial. Cara, o Kargati, que é o vice-presidente de conteúdo. O Keith Lockett e o Ben Bayer são
Não, os grandes nomes mundiais vão estar aqui nesse final de semana em Porto Alegre, discutindo exatamente esse vai ter pensamento. gente do Brasil também. Vai estar, por exemplo, o cara que está nos ajudando a ser os mais livres, né? O Jean-Luc Lorenzon, o homem do Bill of Rights of Economic Freedom. Cara, eu vou te falar uma coisa muito louca. Quer ver uma coisa, pessoal, que eu vou fazer? Deixa eu não consigo abrir. Eu joguei pra ele. Ah, cara, eu não consigo abrir. Eu quero abrir sem rasgar. Cara, eu vou mostrar pra vocês uma coisa. Vocês terem noção do que o Brasil mudou. As pessoas, Conrado, o Brasil mudou ou não mudou? Essa aqui, cara, é uma edição um pouco mais antiga, tá? Mas eu vou mostrar, cara, quem são os nomes que promoveram essa edição aqui. Vou te dar 2 nomes, cara, tá? Paulo Ebel e o Salim Matar. São os caras que estão hoje na Secretaria de Desenvolvimento do Governo, da Secretaria do Ministério da Economia, no setor de privatizações e desburocratização. Ou seja, os caras que promoveram esse livro no Brasil hoje estão no governo. Só não vão estar aqui porque estão no exterior estudando para ver como vão privatizar as suas. Vamos dar palma para os caras aí, bater palma para os nossos amigos, palma para os nossos amigos. Também outro nome aqui genial que a gente tem que citar, cara, William Ling, né? Diretor do Instituto Ling. Este livro demonstra não apenas a importância de ter princípios e valores, mas principalmente a importância de ter coerência entre discurso e prática. Sem dúvida, é uma leitura indispensável para aqueles que pensam no Brasil. O William é o pai de Ian. Cara, eu tava quinta-feira passada jantando com o William, e aí o William falou assim, Conrado, eu sou conservador. Como assim conservador, Conrado? Tu não enxergou que tu é liberal ainda? E ele, né, daquele jeito dele. E ele falou assim, e ele falou, pô, Conrado, o Brasil tá assim, tem que sair daqui, Conrado. Tu é muito inteligente pra estar aqui. Daí eu perguntei, pô, William, mas por que tu não vai embora então, cara? Ele falou, cara, porque eu acredito no Brasil, eu sou otimista. Exatamente porque tu tá fazendo o que tu faz. As pessoas estão fazendo o que fazem. E vai ter uma grande mudança aí nos próximos 4 anos. Não só desse governo, porque esse governo, cara, tipo, tu não precisa amar o governo, tá? Mas o que tá acontecendo, cara? O pensamento tá mudando. Cara, nós estamos numa segunda-feira. A mentalidade do povo tá mudando. Nós estamos às 11 da noite de uma segunda-feira discutindo política. Objetivismo. E o pessoal tá interagindo e perguntando. Termina o raciocínio do espectro antipolítico dela. Me fudi aqui já. Cara, tenta colocar depois no Stories. Eu vou botar em tudo que é lugar. Tava esperando não sei o que. Sempre começou, já começou pra caralho. Tá falando com quem? Ela vai me seguir também, que ela fala. Divulga o YouTube. Vou divulgar o YouTube. Cara, me segue no YouTube lá, meu. Fernando Conrado. Só entrar e botar ele. Fernando Conrado, amanhã de manhã já vai estar no online. Isso aqui vai estar tudo online lá. A nossa live, tá? O que mais que a gente tem pra dizer, cara? Tava muito Nós bom. podemos conversar pra caralho. Tem 500 pessoas aqui ainda. Pra gente ficar conversando. Tu que manda. Eu não sei o que te perguntar mais. Porque já esgotou todas as... Não, nós podemos ficar falando a noite toda. Me fala mais uma coisa. Vamos falar uma coisa, então, que eu acho que é importante falar. Vamos lá. Que tu estava falando das eras, né? Sim. É importante saber que a metafísica no objetivismo ela é muito simples, né? A existência existe. Isso é aristotélico, né? Aí que tá. Perguntou, Sim, a Ayn Rand, ela baseia a filosofia dela toda em Aristóteles e aperfeiçoa muitos dos conceitos que ele Tu sabe, cara, que muita coisa que eu aprendi do Aristóteles, por incrível que pareça, é num livro chamado Como Vencer um Debate Sem Ter Razão, do Schopenhauer. Sim. E quem comenta, quem faz a introdução, cara, é o Olavo de Carvalho, meu. É um baita professor, por mais que eu não coadune com as práticas dele algumas vezes, assim, mas enquanto professor, cara, que trabalho esse cara faz, né, meu? Que trabalho esse cara fez aí? Um baita livro, até se quiser saber mais sobre dialética aristotélica, eu indico essa leitura dessa introdução, desse introito que ele faz nesse livro do Schopenhauer, Arthur Schopenhauer, que melhor escritor, melhor filósofo escritor pra mim, Schopenhauer. Depois vem o Wittgenstein, são os 2 melhores pra mim. Tem mais pra mim o melhor é a Ayn Rand. Pra escrever não, olha, né? Esse cara nasce tem menores. Tem, né? A Nascente é um puta livro. É um baita livro. Inclusive, cara, a indicação da leitura é exatamente a Nascente. Porque o que tu vê aqui nesse livro, tá? Nesse livro tu vê o empreendedor sendo sufocado pelo Estado, e na Nascente é o cara querendo empreender e o Estado não deixa. Não é isso. Não é isso. Nesse o CNPJ lá é o CPF. O que tu vê na Nascente, inclusive tu não vê o Estado em A Nascente. Só vê o Estado... Não, o professor, a família, todo mundo segura o cara. Tá, não é o Estado. Não é o Estado, é o mundo. É o establishment. Sim, são os second-handers. Isso né? aí Aqueles caras que não criam, que estão sempre parasitando e agorando a vida alheia. Sim. Tá? Então, A Nascente é um livro que trata do indivíduo. O CPF. Né? Do CPF. E aqui o CNPJ. Aqui é o CNPJ. Eu sou bom de alegoria pra caralho. Aqui é a política. Né? É como o indivíduo vive na sociedade. E lá é como o indivíduo vive os seus valores, né? Os seus propósitos.
como ele lida com os seus conflitos internos e com aqueles caras que estão ali no seu ambiente que ficam agourando a sua vida, né? Meu, tu sabes que quando o Tzfani, eu não sei dizer Tal Tzfani. eu não sei falar o sobrenome dele, ele teve aqui em abril, Fora da Liberdade, eu conversei com ele. E o livro que ele me recomendou ler, eu não consegui comprar ainda. É o Manifesto Romântico, da Ayn Rand. Eu não tenho, cara. Que é bem essa discussão da estética. Eu não tinha. Dá um beijo. Cara, dá um beijo. Olha, vir aqui falar contigo, pra tanta gente. Retacada, merece. Mereço, né, cara? Tá garantido. Tá garantido? Gol do Grêmio! Mas se tu me seguir no Facebook. Não vou seguir. Eu não sigo ninguém. Foda-se. Se tu me seguir no Instagram, aí vai. Senão não tem. Deixa eu ver mais alguma pergunta que tenha saído aqui pra gente finalizar. Meu, vamos finalizar isso aqui, né? Eu também não quero te... Que hora nós temos, já? Deve ser umas 11 da noite já. Em 1h10, mais ou menos. Caralho. Que taca, Verona, meu, todo mundo te parabenizando. Em Poa, falei mais. Mariana Bertolucci, final de semana em Poa, tá minha convidada, tá? Vou dar mais uma cortesia por minha conta, por minha conta. Quero muito, babá, bibibi, bababó. Então é isso, cara. A gente vai ter agora, casualmente, né? Olha só, a gente fez tudo isso para encerrar essa leitura desse livro. E quando a gente começou a ler, não estava nem planejado ter a conferência, né? Não estava, porque nós começamos a ler, era junho, isso aqui. A conferência surgiu como ideia há coisa de 90 dias atrás. Tá. E aí me pediram para fazer a conferência, eu neguei, mas a insistência e o amor que eu tenho pelas ideias, né, é tão grande que eu não pude desistir no final. Eu vou só fazer uma coisa que eu vou botar, eu tô com o nome tô logado com o Theo Felizola aqui, tá? Eu pareço o cara lá do G1 que usa a mesma conta do outro, tá ligado? A Ayn Rand com Brasil.com, só com, não tem BR, tá? Meu, nesse site, tu consegue descrever quanto é que tá a inscrição online, é $20? Online é $25. $25, tá? Meu, entra lá, porque vai participar online, faz as perguntas, vai ter um monte de interação, até eu vou estar lá. Para estrangeiro, porque para brasileiro eu acho que é mais barato. É mais barato? Tá. Não, eu botei aqui, tá? Botei aqui com o link do Theo Felizola ali, ó. Dá uma olhada, de qualquer forma eu vou fazer um post também no meu Instagram ali, marcar o site para que vocês possam ver. Eu tava esperando que esgotasse quarta-feira, vai esgotar hoje. Vai esgotar hoje. Tomara, benza a Deus. Aleluia, irmãos. Galera, beijo pra vocês. Ó, alguém botou aqui também, ó, BB Inc, que eu não sei quem é, tem um gatinho na capa, botou a Ayn Rand com Brasil.com, obrigado, cara. Quem é Lara? Assiste Mulheres na PAN e se surpreenda, é verdade. Lara Nesteruk, quem não segue a Lara Nesteruk, por favor, cara, faça um favor pra tua vida, vou botar aqui, ó, Lara Nesteruk. Cara, é óbvio que todo mundo segue, tá ligado? Porque, tipo, é foda, a Lara é foda. Inclusive, ela tá hoje na Mulheres da PAN, cara. Ela é nutricionista, uma história de vida vencedora, uma das mulheres que mais leu coisas diferentes na vida, tem capacidade de síntese, escreve, faz tudo, faz todas as pessoas ler e estudar, cara. Isso é muito bom. Não, tipo, semana passada ela tava lendo Mises, depois foi ler Ayn Rand, tipo, e discute, ele sabe tudo, entende? Eu tiro o chapéu pra essa guria. Cruzada, boa noite pra vocês, muito obrigado. Meu amigo Rachevski, os maiores pensadores liberais do Brasil. Obrigado por ter me atendido aqui, cara. Não, e é o responsável pela conferência da Ayn Rand que tá acontecendo aqui em Porto Alegre. E mundial também, né, cara? Mundial, né? Parabéns, cara. Obrigado, cara. Isso aí. Vai ser a capital mundial do positivismo. Mas o Rio Grande do Sul tem essa força, né? Tudo de bom e de ruim, né? O PT teve muita força aqui também. A gente é responsável por muito dessa merda que aconteceu. Mas essa mudança está acontecendo e começou há 30 poucos anos. É verdade. São William, Winston. São geração, verdade. Outros verdade. Que bom que são nossos contemporâneos, né, cara? Ricardo Felizola também, teu pai, né, cara? São pessoas geniais. Escreve lá na Zero Hora muito bem. É verdade. Cada 15 dias. Todo mundo ajuda muito bem. Pessoal, obrigado pra todo mundo. Boa noite. Essa segunda parte eu não vou nem deixar gravada, tá? Vai ficar ali só bonitinho pra vocês ali. Beijo, fiquem com Deus. Falamos outro dia.